A Bíblia fala muito sobre o Egito e fala sobre os primórdios, né? De onde que vem esse povo e tal. A gente tem que voltar até o dilúvio, né? Tá bom. Quando o Noé entrou na arca com 3 filhos, então eram 4 homens e 4 mulheres, 8 pessoas, né? Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, segundo a Bíblia, né? Ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia, eu acredito, com base, né, acadêmica. Jafé deu origem aos povos mais europeus, mais caucasianos. Cã deu origem aos povos não só africanos, mas orientais também. E o Sem deu origem aos semitas, que é o povo judaico, né? Por isso que a gente fala semita, vem de Sem. A gente fala de hebreu, vem de um descendente de Sem, que é Éber, né? E a gente fala de judeu, que vem de um dos descendentes chamado Judá. Por outro lado, a gente tem a terra de Canaã, né? Que é tão falado, né? Poxa, terra prometida é a terra de Canaã. Canaã é o nome de uma figura, é um cara, né? Canaã é neto de Cã. Cã, então, teve um neto chamado Canaã que povoou a região ali onde hoje é a terra prometida, mas eles tiveram um outro descendente chamado Misraim. E Misraim deu origem ao Egito. E na Bíblia, em hebraico, o nome do Egito é Misraim, é o nome desse cara. Então, um dos descendentes de Cã criou o Egito. De Misraim vem essa estrutura egípcia. E o Egito, no início, ele é dividido em norte e sul, são 2 reinos, por isso que o nome até é usado no plural, porque em hebraico, IM no final é plural. Então, eram os reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. E aquela região ali começa a prosperar muito devido ao Rio Nilo. O Rio Nilo ali, quando ele tem a cheia, ele traz os nutrientes ali para aquela região. Inclusive, hoje você pega... Se olhar numa foto aérea, você vai ver tudo deserto e só a borda ali, a beira do Nilo com vegetação, né? Então, uma região começa a prosperar muito por causa disso. E dali vem todo o conhecimento, boa parte do conhecimento que a gente tem. Por quê? Para fazer agricultura, eles mediam, faziam recorte no terreno em volta do Rio Nilo, e dali surge, então, a geometria. Geometria significa... Geo é terra em grego, né? Metria é medir. Então, medir a geometria começa ali por causa disso. Caraca. Então todos os gregos que eram famosos, né? O Tales de Mileto, o próprio Pitágoras, né? Que tem um teorema de Pitágoras, eles foram estudar tudo no Egito. Tipo, era Harvard da época, né? Os caras iam estudar no Egito, os filhinhos de papai, né? Mas é muito louco pensar que um deserto prosperou nesse nível só por causa de um único rio, né? Uma única fonte ali. Porque se você parar, até por tudo que a gente vai entrar na história, cara, os caras construíram pirâmide, civilização, é um negócio gigantesco. Sim. E tudo começou ali na beira do rio, aprendendo a plantar basicamente sozinho. Tem um pouco de dimensão de tipo assim, cara, quanto tempo demorou para os primeiros caras que aprenderam a fazer isso para realmente começarem a construir algum tipo de cidade ao redor do Nilo ali, nessa época de 5.000 a 3.000? Então, tem a historiografia tradicional, que vai colocar uma linha do tempo. Agora tem uma parte mais conspiratória. Tá. Depende qual leitura que você quer fazer. Né? Vamos do histórico paralela. Primeiro, né? Vamos do histórico vamos do básico, depois para a Isso. sessão de descarrego. Depois, Isso. né? Então, primeiro eu acho que vale um comentáriozinho sobre a história. Quem hoje ainda acha que a história é a verdade tal como tal, ou o relato das coisas exatamente como elas aconteceram, tá com uns 80 anos de atraso. Tá. Então, acho importante a gente fazer essa flexibilização. O próprio Michel Foucault, filósofo, fez isso. Por quê? Porque antes de um grupo da história chamado Escola de Annales, eles achavam que a história era o relato das coisas tal qual como elas aconteceram. Depois da Escola de Annales, principalmente com um historiador francês chamado Brodel, eles começaram a interpretar a história não como o relato dos fatos exatamente como eles aconteceram, mas como interpretações de estudiosos. Tá. Então, em vez de ser uma verdade, uma opinião. Aquilo que Nietzsche já falava há muito tempo, não existe verdade. Existem narrativas ou existem opiniões. Então, a partir da Escola de Annales, muda-se toda a concepção da historiografia. Não é mais o relato das coisas como elas realmente aconteceram perfeito, mas é a opinião de um historiador, a opinião do outro, né? E aí é que o Michel Foucault, no livro chamado Arqueologia do Saber, ele faz a diferença entre o conceito de documento histórico como monumento ou como documento. O que significa isso? Quando você olha a história como documento, é como se você tivesse achado... O cara tá escavando, achou uma pepita de ouro.
Então, a história como uma coisa que eu achei, que já estava lá. Isso seria a história como documento. Michel Foucault vai falar, eu acho que não é bem assim, acho que a história é um monumento, que monumento é uma coisa que o homem que construiu. Então ele vai dizer, a história, na minha opinião, depois entra outro historiador que é o Jacques Legoff, eles vão dizer, a história não é uma coisa que está lá e a gente, opa, encontrei, como a gente entende, Newton encontrou a lei da gravidade, não foi ele que inventou, já existia lá. Tem controvérsia isso na ciência também, né? Então, o Michel Foucault ele vai dizer, a história não é aquilo que eu encontrei a verdade da história, é aquilo que eu interpreto do que eu estou vendo. Então eu construo um monumento em cima disso. Você constrói um monumento, eu construo outro e tem um debate na história. Então, já que a gente vai falar da historiografia tradicional, então eu acho importante fazer esse adendo, porque, reforçando, um cara que hoje ainda acredita que a história é o relato dos fatos exatamente como elas aconteceram, está com 80 anos de atraso no estudo da história. Que, infelizmente, é a história como é ensinada na faculdade e na maioria das universidades. É ensinada assim, os caras não... Peraí, escola de análise, anos 20, Jacques Legoff, Michel Foucault, os caras não botam isso na... Porque, às vezes, chega o historiador, assim, meio na arrogância, né? E fala, não, segundo o documento histórico, você fala, documento ou monumento? Você achou a lei da gravidade ou a gente está construindo a narrativa, entendeu? Então, segundo a historiografia, esses povos daquela região... usufruindo dessa prosperidade que vem do Rio Nilo, apesar de que tem algumas teorias que dizem que aquela região era mais próspera que esse cenário desértico desolador veio depois, que naquela época era mais próspero. Então, tipo assim, antigamente lá era mais verde, tinha mais árvore, era mais florido, isso. E depois veio meio que uma seca. Mudou um pouco o clima ali, né? O deserto Saara foi expandindo, engoliu aquilo tudo. É uma teoria. Então, naquela região, como além de você ter um vale do Rio Nilo fértil, é uma região de fluxo comercial também. Então, era rotas comerciais. Então, todo mundo fazia pit stop ali, né? Porque para você cruzar da África para o Oriente Médio, você tinha que passar pelo Egito, né? Tanto que é o caminho que o pessoal faz lá com Moisés saindo do Egito, né? Indo para Canaã. Então, a posição geográfica, não só devido ao Rio Nilo, mas também devido às rotas comerciais, ajuda muito. O que vai acontecer depois, um pouco antes do Renascimento, né? Porque você tinha... As especiarias vinham lá das Índias, né? Aí chegavam até a Itália, chegava exatamente em Gênova e Veneza. Então, era o primeiro ponto onde os caras paravam. Então, isso fez Gênova e Veneza prosperarem muito, porque era muita circulação de mercadoria, comércio e por aí vai. E aí depois vem a peste bubônica, né, com a peste negra. Aí o que acontece? Essas rotas comerciais que saíam de Gênova e Veneza iam cruzando para o norte da Europa, até a região que hoje é a Holanda, né, e a Luxemburgo, né, Benelux, né, Luxemburgo, Holanda e Bélgica, que era a Liga Hanseática, né, a Hansa Teutônica, que foi primeiro... É o início do mercantilismo, né? O comércio começa ali. Aí quando você tem a peste bubônica, o que eles fazem? Eles, para chegar ao norte ali da Europa, eles contornam a Europa, em vez de cruzar a Europa para não passar no meio da peste bubônica. E um dos pit stops que eles faziam era na cidade de Porto, em Portugal. Então é nessa hora que Porto também prospera muito, né? Aí é o condado portucalense, que dá origem ao país Portugal depois. Então, lugares onde há rotas comerciais sempre progridem muito. Só que, às vezes, essa rota comercial, ela muda por algum motivo de guerra ou de alguma outra questão. Então, aquela região do Egito começa a progredir muito por causa disso, segundo a historiografia. Por causa das rotas comerciais, você tem um vale do Nilo ali que era muito próspero, e no meio de uma região desértica, eles tinham ali um benefício de ter uma agricultura. Eles começam a desenvolver a ideia de substituir o nomadismo, que o povo da Bíblia, por exemplo, os judeus sempre foram muito tempo nômades, né? Abraão, você vê Abraão, Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, ele vira um nômade, né? Eles não são fixos. Então, os egípcios, eles começam ali nessa região, como estava acontecendo na Mesopotâmia também, eles começam a se fixar e descobrir uma maneira de viver sem ter que ficar mudando de lugar toda hora. Como é que era antes? O cara via com aquele rebanho, né? E a riqueza do cara era o rebanho, quantas cabeças de gado ele tinha, né? Cabeça em latim é capta, e daí que vem capital. Pô, o cara tem muito capital, que é cabeça de gado. Então, o rebanho dele era a riqueza dele. E então, o que ele fazia? Ele achava uma região que tinha pasto, e aí vinha o rebanho e comia aquele pasto todo. Ele, vamos para outro lugar. Então, eles ficavam nessa de estar sempre se mudando. Eles não sabiam plantar e colher. E como ali provavelmente era meio próspero por causa do rio e estava sempre tendo coisa lá, não tinha motivo de mudar. E aí tinha os ciclos, né? Da cheia do Nilo e da baixa do Nilo. Aí começa aquela ideia de que você tem um período que é maldito e um período que é abençoado.
né? Então, assim como na Grécia você também tinha essa ideia, por exemplo, na Grécia, no inverno, eles achavam que era a época que Perséfone era sequestrada e levada pro inferno lá. É onde que começam a nascer os deuses para justificar as coisas que eles não entendem. Exato. Dentro da historiografia, né? Que pra mim é o contrário. Lançamento de Thiago Nigro, o homem que comprou o tempo. Ele está sendo lançado hoje na Amazon. Tem um link aqui, um QR Code na tela. Isso. Eu sei que na tela aí embaixo está falando cupom de 20% de desconto, mas nesse link o cupom já está aplicado. E o que é legal? Você vai falar assim, mas é mais um livro de finanças, eu não quero, eu já sei. Esse livro aqui é uma história de ficção que o Thiago escreveu, envolvendo, lógico, né, a filosofia financeira e coisas super legais que ele gosta e sempre falou para vocês. Mas esse livro aqui, ele decidiu fazer isso num formato de uma história mesmo. É uma então história não é aquele livro que você vai ficar legal. só aprendendo coisa assim, você vai aprender por meio de uma história. Tá? Então tem viagem no tempo, tem outros povos, tem curiosidade, tem muita coisa que você ouve aqui no podcast, dentro do livro também. Então acesse o link aqui embaixo, ou o QR Code na tela, ou se você quiser realmente é fã e quiser ajudar a gente, entra na Amazon, pesquisa pelo nome O Homem que Comprou o Tempo e compra. Vamos deixar o prêmio em primeiro? Bora! Será que vocês conseguem? Será que vocês têm força? Daniel, vou te dar